Boa noite, eu sou a professora Amanda e hoje eu vou falar sobre a gametogênese. Bom, então o que é a gametogênese? A gametogênese é o processo de formação dos gametas, tanto dos gametas masculinos quanto dos gametas femininos. Esses processos eles são chamados de espermatogênese e ovogênese. O processo de espermatogênese forma os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e a ovogênese é o processo que forma os gametas femininos, ou seja, os ovócitos. E onde que esse processo todo ocorre? Ocorre nas gônadas masculinas, que são os testículos, e nas gônadas femininas, que são os ovários. Bom, e antes de explicar como que esse processo ocorre, como que ocorre a espermatogênese e a ovogênese, nós temos que relembrar uma aula importante para complementar essa aula aqui, que é a mitose e a meiose. É um conteúdo importante porque a mitose e a meiose atuam nesse processo de gametogênese. Bom, então, relembrando, a mitose é quando uma célula diploide, ou seja, uma célula com 46 cromossomos, dá origem a duas células também diploides. E a meiose é quando uma célula diploide dá origem a 4 células haploides, com metade do número de cromossomos, ou seja, com 23 cromossomos cada. E a meiose ela é dividida em duas etapas. A meiose 1, em que a célula dá origem a duas, em que uma célula dá origem a duas, e a meiose 2, onde cada célula dá origem a duas, totalizando 4 no final. Bom, e a mitose, ela tem a função, as células que fazem mitose, elas têm função de renovação de órgãos, de tecidos, por exemplo. Sofri um machucadinho aqui na pele, o que vai acontecer? As células vão fazer mitose para regenerar o órgão, e para regenerar o órgão, né, e fazer a renovação desse órgão ferido. Então, a pele vai se constituir de novo através da mitose que as células estão fazendo. E a meiose? A meiose, ela é para a produção de gametas. Então, são duas funções distintas. Agora que o conteúdo já está fresco na nossa cabeça, a gente pode prosseguir com o nosso conteúdo. E qual que é o conteúdo? Então, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a espermatogênese. Lembra lá, a espermatogênese é o processo de formação dos gametas masculinos. Esse processo ele ocorre nas glândulas sexuais masculinas, né, nos testículos, e pode ser dividido em duas fases. A gente vai explicar melhor o que é esse processo. Esse processo ele se inicia lá na vida intrauterina, então o feto está lá no útero da mãe ainda se desenvolvendo, né, o feto do sexo masculino, óbvio. E aí, quando surgem os testículos, várias células germinativas migram para lá, iniciando o processo de mitose, que dará origem a novas células. Essas células são chamadas de espermatogônias. E existem dois tipos de espermatogônias: as espermatogônias do tipo A e as do tipo B. As espermatogônias do tipo A são lá as células troncos responsáveis por fazer mitose para originar mais espermatogônias. E a do tipo B darão origem aos espermatozoides. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que tem duas etapas, né? A fase 1 e a fase 2. Na primeira fase, a primeira fase da espermatogênese, ela ocorre quando o homem atinge a puberdade. Então, o homem atinge a puberdade, as espermatogônias do tipo B vão sofrer hipertrofia, ou seja, vão aumentar de volume. E aí elas passam a ser chamadas de espermatócitos primários. E esses espermatócitos primários, eles vão fazer meiose e vão originar os espermatócitos secundários, que, por sua vez, darão origem a 4 células, que são chamadas de espermátides. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, ela consiste basicamente na conversão dessas espermátides para espermatozoides. E por que conversão e não origem, né? Não origina como na fase 1. Na fase 1, as espermatogônias originam os espermatócitos primários, que por sua vez dão origem aos espermatócitos secundários.
Por que na fase 2 ocorre a transformação e não ocorre a conversão? Porque não tem nenhuma divisão celular. Ela basicamente se converte, se transforma em espermatozoide, né? Então, ocorre algumas alterações, como a formação do flagelo, a formação do acrossomo, as mitocôndrias se concentram na região intermediária. Então, essa é a fase, o processo de espermatogênese, né? Da formação dos gametas masculinos. E a ovogênese? A ovogênese também é o processo de formação dos gametas, só que dos gametas femininos, e esse processo também ocorre nas gônadas sexuais, ou seja, só que nas gônadas sexuais femininas. Aqui a gente tem um óvulo, né, com suas características, corona radiada, zona pelúcida, o núcleo, o citoplasma. Então vamos lá, para vocês entenderem melhor o processo de ovogênese ou oogênese. O processo de ovogênese, ele é semelhante à espermatogênese, só que é um pouquinho mais complexo. Ele também se inicia lá na vida intrauterina, então o feto está se desenvolvendo lá nos ovários, e aí surgem as células germinativas, essas células elas migram para lá, para os ovários do feto do sexo feminino que está se desenvolvendo. E aí, essas células, elas sofrem mitose, que dão origem a outras células, chamadas ovogônias. Ah, professora, tipo as espermatogônias? Sim, só que nesse caso não tem ovogônia do tipo A e do tipo B, como no caso das espermatogônias. Só tem um tipo de ovogônia. E aí, essas ovogônias, elas vão crescer e vão passar a ser chamadas de ovócitos primários. Assim que os ovócitos primários surgem, eles são envolvidos por uma camada de células foliculares, que vão formar o folículo ovariano primordial, né? Que é essa camada aqui. Por que primordial? Porque só tem uma camada. Bom, e esse ovócito primário, ele vai dar início à meiose 1. Só que ele só vai dar início, por quê? Porque a meiose 1, quando chega lá na fase da profase, ela vai ser interrompida. E ela só vai dar continuidade quando a mulher chegar na puberdade. Bom, e quando a mulher atinge a puberdade, essas células elas recebem um sinal químico que vão fazer com que conclua a meiose 1, ou seja, o ovócito primário vai fazer a meiose 1 e aí vai originar uma nova célula. Ué, professora, mais uma célula? Porque a meiose dá origem a duas células. Como assim? Você acabou de explicar isso? Então, na verdade, ela até dá origem a duas células, só que só uma célula se mantém e se desenvolve. A outra ocorre um processo de atresia, ou seja, ela vai diminuir de tamanho até desaparecer. Bom, e essa outra que se mantém e que se desenvolve, ela é chamada de ovócito secundário. E aí ela vai, só que esse ovócito secundário, aí ela vai dar início à meiose 2. Só que essa meiose 2, assim como a meiose 1, também vai ser interrompida. Ela só vai iniciar lá. Só que vai ser interrompida em uma outra fase, na fase da metafase. Bom, e a meiose 2, ela só é concluída caso haja fecundação desse ovócito. Então, o que ocorre aqui? O ovócito secundário, ele vai ficar em repouso lá nos ovários, só que aí ele vai passar por uma fase de maturação. Esse ovócito, ele vai passar a possuir várias camadas. Lembra lá que o ovócito primário tinha só uma camada de células foliculares, então era chamado de folículo ovariano primordial? Então, aqui nesse caso, ele vai possuir várias camadas e vai passar a ser chamado de corona radiada. Lembra lá, corona radiada? Bom, e esse processo de maturação se consiste no quê, professora? Esse processo de maturação basicamente é a ligação de mais células foliculares e o surgimento da zona pelúcida. Que zona pelúcida, professora? Essa zona aqui, essa camadinha glicoproteica, que está aqui um puxinho para vocês visualizarem melhor. Bom,
E uma vez por mês, esse ovócito secundário, ele vai ser liberado lá para as tubas uterinas, para a parede do endométrio, e caso haja fecundação, a meiose 2 vai ser concluída. Se não, o ovócito é eliminado junto com a parede do endométrio. Então, lembrar que ocorreu o quê? A menstruação. Bom, esse foi o processo de ovogênese, espermatogênese, foi o processo, enfim, da gametogênese. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar e obrigado pela presença. Até a próxima aula.